An antes de empezar a catequese de hoje, eu gostaria de alabar a Deus por estarmos aqui uma segunda vez e também gostaria de felicitar vocês por sua decisão de desejar continuar estas catequeses sobre o tema que hoje não é conhecido, que é a presença e a actuação de los ángeles no tempo da Igreja Apostólica. E também uma outra coisa, vamos ter consciência ao decorrer destas catequeses, como os primeiros cristianos viviam com os ángeles. E podemos perguntar-nos por que é que hoje não vemos assim tão claro a actuação e a presença de los ángeles. E para compreendermos a situação de hoje, é necessário compreender que a revelação divina de los ángeles em la Escritura Sagrada sofreu 3 grandes golpes. Hasta hoje, nós estamos sofrendo as consequências destes 3 grandes golpes contra a revelação divina de los ángeles contida na Escritura Sagrada. O primeiro golpe se passou no século XVI com o estilo barroco, que passaram a representar os ángeles como menitos, gorditos, com 2 alas e com panuelo, representado em la arte, nos altares barrocos. Então, podemos ver que esta influência ainda hoje se hace sentir que muita gente, mesmo na igreja, com formação, ao falar de seu ángel, abra mi angelito pequeñito. E nós podemos perguntar-nos quem se sente hoje protegido por um menino. O segundo golpe foi no século XIX, com o romantismo, que passaram a representar os ángeles como mulheres muito delicadas, muito dulces, muito maternal, como verdadeiramente um ser muito delicado, muito despreocupado, dançando entre flores e jardins. Esta foi a segunda imagem de Los Angeles, que hoje também aparece quando vimos dibujos de Los Angeles, é sempre como figuras aladas femininas. E o terceiro golpe, pior que os demais, foi dado no século XX pela nova era, a New Age, que transformaram os ángeles em forças da natureza, como emanações, como irradiação de luz, etc. Então, os ángeles em nova era perderam toda a sua identidade personal. E um grave erro que a New Age há também é que nos fornece muitos nomes de ángeles como para personificar todas as forças da natureza, e esses nomes, muitos deles são pura fantasia, mas tem muitos nomes de Los Ángeles que são tirados da Cabala judia. E a Cabala judia, é verdade que nos dá a informação de muitos nomes, mas são de ángeles e de demônios misturados. E vocês podem imaginar, se estamos a rezar a um suposto ángel e és um demônio, eu estou seguro que o resultado em nossa vida, ou mesmo em nossa casa, nossa família, não vai ser bueno. Porque quando invocamos um demônio, mesmo sem saber, ele se manifesta e faz o seu trabalho. E o que se passa hoje é que se os ángeles são conforme as ideias que temos de alguns ciclos até hoje, ainda mais com o orgulho de hoje do homem
que não necessita de nada espiritual, não necessita de Deus, não necessita de los ángeles, que é pleno de orgulho em sua autonomia, em sua ciência, em sua inteligência, e depois também agravado com a negação plena do demônio, do inferno e de todas as coisas negativas, então podemos dizer que a humanidade, ao se quedar distante dos santos ángeles e deixando o demônio trabalhar a sua vontade, porque ele trabalha mais à vontade quando negamos sua presença, então temos o resultado de hoje, sem tirar nem acrescentar. Esta é a situação de hoje. Por isso eu desejo felicitar vocês por corresponderem à graça que estão recebendo nestas semanas. E o coisa que eu hago todos os dias é ter vocês que me escutam em minha oração, pedindo ao Espírito Santo que dê a você muitas luzes e muitas graças, principalmente os donos da sabedoria, do conhecimento e da ciência, para compreenderem em verdade como é importante para vocês esta abertura, este sim à graça de Deus. Eu estou seguro que vocês, depois destas 9 semanas, vão ter uma visão mesmo da igreja um pouco mais enriquecida, mais rica. E espero que verdadeiramente vocês podem compreender muito da riqueza do amor de Deus por nós outros. E hoje eu vou falar de uma segunda intervenção de los ángeles no livro dos Hechos dos Apóstolos, capítulo 5, em la liberación de los apóstoles de la prisión. Está escrito capítulo 5, 17 a 21. Entonces el sumo sacerdote y todos los suyos que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo, prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche, el ángel del Señor nos abrió las puertas de la cárcel y nos sacó fuera diciéndoles, Machayo. Padre, perdón, por favor, ¿se puede retirar un poquito del teléfono, por favor, porque se escucha un poquito mal? Ok, gracias. ¿Y ahora? Gracias. Ahora mejor, gracias. Gracias. Si hay alguna cosa, por favor, hacen la intervención. Tranquilo, claro que sí, padre, adelante. Muy bien. Estoy a voluntad con todos ustedes. Para mí, más importante es que la mensaje sea clara. Amén, claro que sí. Gracias, padre. Gracias, Sandra. Muchas gracias. Entonces, el ángel dijo a los apóstoles, marchaos y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas las palabras de vida. Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Y esta segunda pasaje nos hace recordar una pasaje del Evangelio cuando los saduceos se enfrentaron con Jesús sobre el tema de la resurrección de los muertos. Esta secta judía no niegan la resurrección de la carne como la existencia de los ángeles y de los espíritus. Y Jesús combate este error confirmando la verdad de la resurrección de los muertos con la existencia de los ángeles. En Mateus 22, el Señor ha afirmado, estáis equivocados porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Cuando resucitan, ni los hombres se casan, ni las mujeres tomarán esposo. Serán como los ángeles en el cielo.
En la mañana seguinte llegó el sumo sacerdote, continúa Hechos 5, llegó el sumo sacerdote con todos los suyos que integran la secta de los saduceos, convocaron el Sinedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en el cárcel y volvieron a informar diciendo: hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. La respuesta a este misterio era muy simple. Aquellos que negam la existencia de los ángeles, un de ellos, obedeciendo a la voluntad de Dios, nos liberaron de la prisión y de las manos de ustedes. Sin embargo, esta verdad estaba oculta a los ojos de los dirigentes religiosos judíos. Y si los apóstolos tiverem contado la verdad, con certeza que eram considerados mentirosos. Y esta ceguera del corazón, dice el libro dos Hechos dos Apóstolos, se deve a un arrebato de celo, se debe a la envidia. Foi este mesmo motivo, la envidia, que los llevó a entregar Jesús a Pilatos. E eu vou fazer um parêntese aqui, porque é importante termos conta que é a envidia. E hoje há muitos, em todos os níveis. Pero que é a envidia? Responde o catecismo da Igreja Católica. A envidia é um vício capital. Designa a tristeza que se siente ante o bem del outro e o desejo imoderado de apropriar-se de ele, incluso indevidamente. Quando se deseja um grave mal de los demais, é um pecado mortal. Santo Agostinho viu em la envidia um pecado diabólico por excelência. De la envidia nacen el odio, la calumnia, la difamación, la alegría causada por el mal que sufre el prójimo y el disgusto causado por su prosperidad. El catecismo de la Iglesia Católica continúa a decir que en el mundo una de las causas por las que hay tantas guerras es exactamente la envidia. Por isso, os discípulos de Cristo, liberados da mentira, devem rechazar toda a malícia, falsidade, hipocrisia, envidia e toda classe de calúnia. E é verdade que a envidia pode conduzir a los piores crimes, como temos escritos na Bíblia. Por este pecado nos hace similares ao diabo, pois foi este mal sentimento que lhe motivou a tentar a nossos primeiros padres e a roubar-lhes a felicidade com la que Deus los adornou quando los criou. Isto nos lo confirma a Escritura. Por envidia del diabo entrou a morte no mundo. Solamente podemos lutar contra este mal grave com a virtude da benevolência. São Juan Crisóstomo nos disse: ¿te gustaría ver a Deus glorificado em ti? Pois bem, regocíjate por el progresso de tu hermano e assim será para ti que Deus seja glorificado. Se dirá que Deus será alabado
por el hecho de que su siervo supo vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de los demás. Si ustedes desean ver estas citaciones, no número 2539 e 40 e 2475 do Novo Catecismo da Igreja Católica. Pero es muy importante saber que es la envidia y es un pecado que nos torna muy semejantes al demonio. Pero vamos a volver a la narrativa de la liberación de los apóstoles. En esta liberación inexplicable para los sumos sacerdotes y para el comandante del templo, fue realmente el maravilloso acto realizado por el ángel del Señor. No solo abrió las puertas de la prisión, sino que también condujo a los apóstoles a la salida. Y también hay una cosa muy linda que podemos ver, que los guardas estaban de pie en las puertas, los apóstoles pasaron por ellos no se deram cuenta de nada. Quer decir que mesmo aos sentidos dos guardas, el ángel trabajó. Não se deram cuenta de nada. Se quedaram em seu posto, em sua posição de pé, pero eles passaram. Abriu as portas, cerrou as portas, conduziram os apóstolos para fora. Este ato mostra claramente o poder que o Santo Ángel tem sobre os elementos naturais da criação, assim como sobre as próprias criaturas. A Sagrada Escritura é testigo disto, por exemplo, no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo 2 e Daniel 6. Capítulo 2 são quando os três jovens foram lançados em el horno de fuego por não quererem adorar a estátua del rei. Pero el ángel del Señor bajó y transformó el centro del horno en un lugar donde soplaba como una brisa de la mañana. Y el fuego no molestó los tres jóvenes. Y otro es Daniel en la no foso de los leones. Daniel mismo da el testemunho: mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho ningún daño. Entonces vemos que estas duas narrativas estão exatamente em unidade com esconder os apóstolos a los sentidos dos guardias. Entonces, estes dois exemplos narrados no livro de Daniel e este exemplo narrado em Los Hechos dos Apóstolos, completa o outro. Aqui, o ángel do Senhor não domina nem o fogo, nem as fauces del leão, senão que abre as portas da prisão e sustrai a los apóstolos dos sentidos dos guardias, que eram sentinelas destas mesmas portas. Podemos crer, sem sombra de erro, que os santos ángeles, para cumprir os desígnios de Deus para nós outros, suspendem as leis próprias da criação, pero tudo está subornado à vontade de Deus. E se vemos estes três exemplos, o poder do ángel não tem nada de dulce, não tem nada de maternal, não tem nada de angelitos gorditos. Como está muito lejos
la revelación bíblica de las representaciones que llega hoy a nosotros. Bom, vamos continuar la catequesis. El ángel, después de sacar a los apóstoles del edificio de la prisión pública, le dijo: id al templo y proclamad al pueblo las palabras de vida. La primera vez que los apóstoles fueron presos, ellos estaban en un lugar público, en un pórtico de Salomón. Y ellos foram presos. E é curioso que o ángel não habla aos apóstolos de sair de Jerusalém. O ángel enviou os apóstolos para o lugar mais público de toda a cidade. Ir ao templo, onde se centraliza todo o poder do comandante do templo, de seus guardias, e onde se encontram todos os judeus. Desta frase podemos ver claramente como o ángel enfoca a los apóstoles em la missão que o Senhor lhes ha confiado. O próprio ángel tem também ao Senhor Jesus e sua missão salvadora em nosso favor como o centro de sua vida e de seu ministério. Este santo ángel nos recuerda as próprias palavras de Pedro: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna e nós outros cremos e sabemos que tu eres o Santo de Deus. O Espírito Santo que falou por los antigos profetas sigue hablando de la misma manera por los apóstolos e por el ángel. Isto nos recuerda como Deus, en el Antiguo Testamento, habló a través de los santos ángeles. Por ejemplo, con Abraham, en el sacrificio de Isaac. Se habla en Génesis 18, el ángel del Señor llamó del cielo. E depois é Deus que habla por el ángel. O mesmo se passa em la vocação de Moisés. Éxodo 3. E também com Zacarias, padre de Juan Bautista. São Gabriel habló, pero palavras de Deus. Lucas 1. O Catecismo da Igreja Católica, ao resumir a presença de los ángeles na vida terrena de Jesucristo, disse em la parte final del número 333: siguen sendo los ángeles los que evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación e la resurrección de Cristo, estão presentes em la segunda venida de Jesus, que anunciam no momento da ascensão que vimos na semana passada, e naquele momento eles estão ao serviço de seu juízo, como ministros de sua justiça. Agora podemos ver claramente a razão da envidia dos líderes religiosos judios e os saduceus. Tanto Jesucristo como os apóstolos não ensinam como os fariseus ou como os maestros da lei, como os escribas ou como os saduceus. Está escrito em Evangelho de São Mateus 7, ao terminar Jesus de falar, a gente estava admirada de sua enseñança, porque lhes ensinava com autoridade e não como os escribas. E mesmo Jesucristo, de uma maneira aberta,
mostrou como eles ensinavam de uma maneira incorreta. As doutrinas que ensinam não são mais que preceptos humanos. Anulas a palavra de Deus com a tradição que vienes a transmitir. Al efecto que as palavras da vida eterna tiveram em los corazones da gente foi tal que os próprios líderes judíos não puderam manter a Jesus ao descoberto, como está escrito em Mateus 21. Os jefes dos sacerdotes e os fariseus, quando escutaram suas parábolas, entenderam que eram eles os que estavam em el ponto de mira. Aunque buscavam os meios para detenerlo, temiam ao pueblo que o considerava um profeta. E o mesmo ocorreu com os apóstolos, segundo a palavra do Senhor. Recordai o que os dije. Não és el servo mais que su amo. Se a mim me han perseguido, também a vosotros os perseguirão. Se han guardado minha palavra, também guardarão a vuestra. E tudo isso lo harão com vosotros a causa de mi nombre, porque não conhecem al que me enviou. E o último pensamento importante desta catequese de hoje é: el ángel não nos desvia da vontade de Deus. É muito importante. Aunque el santo ángel tiene poder sobre os elementos naturais da criação, sobre as criaturas e mesmo sobre os sentidos do homem, não o usa para desviar-nos da vontade de Deus, aunque nos leve a la cruz. O grande exemplo de isto é Jesus no Jardim de los Olivos. Depois que o Senhor dijera o grande sim, não se hará minha vontade senão a tua, então, narra São Lucas, então, desde o cielo se lhe apareceu um ángel que o consolou. Lleno de angústia, rezou mais instantaneamente e o sudor lhe chegou como grossas gotas de sangue que caíam ao suelo. Portanto, vemos a consolação que o ángel levou a Jesus, não um consuelo sentimental, pero é a força para abraçar a paixão. E depois deste fortalecimento do ángel, o Senhor rezou mais forte e é neste momento que o sudor se transformou em grossas gotas de sangue. Portanto, vemos em Jesus Cristo, o ángel não desviou a paixão do Senhor, pero deu a força para la realizar. E o santo ángel que livrou a los apóstolos que haviam sido arrestados esse dia por falar abertamente ao pueblo en el pórtico de Salomão, e que foram os grandes frutos de sua predicação, e como o Senhor la confirmou com milagres e maravilhas. Podemos ver isto em Hechos, capítulo 5, 12 a 16. Se este lugar era público, mais cêntrico era o templo de Jerusalém. É precisamente ali onde o ángel envia a los apóstolos, es decir, a um lugar onde o peligro de ser arrastado era aún maior, já que o templo tinha sua própria guardia. Então, os apóstolos, ao ouvi-lo, entraram no templo ao amanhecer
y se pusieron a enseñar. Aquí vemos la pronta obediencia a la voz del ángel, portador de la voluntad divina. Esta es una experiencia práctica del mandado del Señor en el Antiguo Testamento. Livro do Éxodo, capítulo 23. Está escrito: enviarei um ángel delante de ti para proteger-te en el camino y para llevarte al lugar que te he preparado. Están siempre atentos en su presencia. Escuchen lo que les diga. No le desobedezcas, porque Él no perdoará tus transgresiones y porque Él habla en mi nombre. Miren ustedes que el Señor da esta palabra, este mandamiento que los hombres deben ter en relación a su ángel, ya en el tiempo do Antigo Testamento, en el segundo libro de la Biblia. Y la Iglesia toma esta misma lectura en el día 2 de octubre, en la fiesta de los ángeles de la guarda. Quer decir que la Iglesia iluminada pelo Espírito Santo, também ella aplica este mesmo passagem bíblica a nuestra relación con nuestro ángel. Y el resultado de este acto de obediencia fue, como se esperaba, el comandante del templo foi ali imediatamente com os guardias e trajo a los apóstoles, pero não por la fuerza, porque temiam ser apedreados por el pueblo. Eu vou terminar esta meditação com um último pensamento. Incluso con el corazón cerrado, los líderes religiosos judíos y el propio comandante del templo se dieron cuenta de que se enfrentaban a un prodigio divino que no podían explicar humanamente. Fueron los propios apóstoles quienes voluntariamente fueron al Sinedrín, donde tendrían la oportunidad de dar testimonio de Jesús, de su resurrección y de la obra salvadora realizada en nombre de todos. Seguramente el Espíritu Santo recordó a los apóstoles las palabras de Jesús en el Evangelio. Dijo Jesús: estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres estão inscritos en el cielo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. De nada, agora estou à disposição. Se ustedes têm alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa que gostariam que seja clarificado ou melhor explicado. Sí, si alguien tiene alguna pregunta para el Padre, la puede hacer en este momento. Todo quedó muy bien explicado para mí. Muchas gracias, Padre. De nada, de nada. Solamente hacer una ligación en la semana pasada para esta. En la semana pasada el pensamiento central es que entre las dos venidas de Jesús, la primera en humildad y la segunda en gloria,
se sitúa el tiempo de la iglesia, el tiempo de la misericordia, en que los ángeles están al servicio de la misericordia de Dios en nuestro favor. San Pablo nos ha dicho, si el Padre nos ha dado su Hijo, con Él nos ha dado todas las cosas, inclusive sus ángeles, para estar a nuestro servicio. Y hoy el punto central de esta meditación es que en la vida y en el ministerio de los ángeles, Jesucristo es su centro. Su centro. Y toda la actuación de los ángeles en favor de los hombres está centralizada en Jesucristo. Y jamás, jamás, jamás los ángeles nos desvían de la voluntad de Dios. Y otro punto muy, muy importante, pero vamos a hablar en las próximas semanas de este punto, que el Espíritu Santo, como habló por los profetas, por los apóstoles, Él también habla por los ángeles. De la misma manera que el Espíritu Santo nos utiliza como sus instrumentos, de la misma manera Él utiliza los ángeles. La gente que, por ejemplo, tiene una verdadera unión con el Espíritu Santo, no puede se quedar indiferente con los ángeles, porque ellos son mejor que nosotros, completamente disponibles a todas las toques de la gracia del Espíritu Santo. Entonces, en este punto que después vamos a hablar en la próxima semana. Gracias, Padre. Yo tengo una pequeña pregunta para hacerle y es con relación al ángel de la guarda que todos tenemos. Este ángel de la guarda, muchas personas, y antes yo había escuchado que hay diferentes nombres de ángeles. Dicen que el arcángel o el ángel Ariel, Uriel, Samuel. Y pues yo sé que en la Biblia yo he escuchado los 3 arcángeles, San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Entonces, no sé usted qué nos puede decir al respecto, así sean 2 minutos, porque yo sé que usted ya tiene que partir por el rosario que tiene. Sí, pero yo avisé a la gente para empezar y cuando terminar yo voy a entrar con los demás, pero ellos ya empezaron. Oh no, ainda é muy temprano, faltan 20 minutos. Yo tengo tiempo para hacer las cosas, pero voy a dar esta explicación. Como dijo, la iglesia en los años 80, yo podría pesquisar mejor la fecha exacta, pero sé que fue en los años 80, la iglesia en su magisterio publicó la interdición de invocar los ángeles por los nombres, menos los 3 que están en la Biblia. Ahora, yo sé que hay, por ejemplo, en México hay los nombres de los 7 arcángeles, pero tenemos que tener muy cuidado. Es mejor invocar los ángeles pura y simplesmente con humildad, mi ángel, y no invocar por ningún nombre. Ok, perfecto, Padre. Es mejor, es mejor. Ahora, hay un gran misterio del nombre de los ángeles, que es que cuando Dios da un nombre a un ángel, por ejemplo, este nombre significa o ser, la personalidad, la existencia de este ángel, porque cada ángel es único, no hay 2 ángeles iguales, no. Y también significa la tarea que el Señor ha confiado a este ángel. Por tanto, el nombre significa o ser y o agir de este ángel. Entonces, cuando Dios da un nombre a un ángel, este nombre, esta palabra,
significa toda a relação de amor de Deus para com esta criatura espiritual e o amor da criatura espiritual para com seu Deus. Portanto, representa a relação personal de Deus com este ángel. Então, hace parte do mistério da relação de Deus com seus ángeles. E temos que ter em conta que Deus criou os ángeles para Ele, não para os homens, para Ele, para estar ao seu serviço. Pero, em sua misericórdia, Deus, como uniu seu Hijo a los homens, também uniu os ángeles por Jesucristo a los homens. Então, saber o nome de nosso ángel, estou seguro que vai ser uma recompensa que vamos ter quando chegarmos ao céu. Nosso ángel vai nos dizer seu nome. Quer dizer, vai nos mostrar e vai nos fazer sentir a relação personal que ele tem com Deus e Deus com ele. Vai nos fazer participar nesta mesma relação. E também há outro mistério que vocês podem ver no livro do Apocalipse, nos primeiros capítulos, que uma das 7 coronas que Deus vai dar aos quem vencer, ao vencedor, uma das 7 coronas é darei ao vencedor um nome novo que está escondido na pedra branca. Quer dizer, no céu, quando nós outros vamos entrar no céu, nós não vamos chamar Carlos, Sandra, Maria, não. No céu, quando entramos no céu, Deus vai nos dar um nome novo, que representa tudo o que nós outros somos, tudo o que hicimos, tudo o que foi nossa missão, vai mostrar toda a riqueza de graça que estamos adornados. Então, nós outros também, no céu, vamos receber um nome novo, que estou seguro que vai estar também relacionado com o nome de nosso ángel da guarda. Então, este tema é algo que faz parte de todas aquelas maravilhas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém.